Olá, estudante, como é que você está? Tudo bem com você? Tudo bem com a tua família? Vamos para mais uma aula agora, aula de número 17 do 9º ano. Ali, preciso que você separe o material que será utilizado nessa aula: caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, apontador, caneta e dicionário. Coloque também ali a data de hoje, o número da aula, assim como a disciplina. E na sequência, iniciaremos a aula. Prontinho? Vamos começar então a nossa aula? Antes disso, vamos fazer aí um retorno a parte daquilo que nós vimos na aula anterior. Então ali trabalhamos com aquele artigo de opinião, cujo título é A Decadência da Moralidade. Eu trouxe para vocês também as características do artigo de opinião e também ali as partes componentes do artigo de opinião que eu destaquei, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, sempre que você for escrever um artigo de opinião, é importante você estruturá-lo dessa maneira. Você precisa delimitar a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão. E em cada uma dessas partes componentes do gênero, você precisa colocar as informações ali que são necessárias, certo? Isso é importantíssimo de se fazer quando se vai escrever aí um artigo de opinião. Na aula passada também eu trouxe ali o que é, né, o conceito de pergunta retórica, que também é um recurso aí, um recurso argumentativo também, né, um recurso para se utilizar no artigo de opinião. É muito comum a pergunta retórica aparecer aí nesse gênero textual. Lembrou? Muito bom, então. Então vamos adiante. Isso aconteceu na aula anterior, foi um resumo da aula anterior. Agora vamos para a aula de hoje. O que vai acontecer nela? Como sempre acontece, eu trago para você ali, então ali, a frase para nossa reflexão inicial, do Immanuel Kant: tudo o que não puder contar como fez, não faça. Se há razões para não contar, há para não fazer. Interessante essa frase, né? Vamos ler de novo? Tudo o que não puder contar como fez, não o faça. Se há razões para não contar, há para não o fazer. É um parâmetro interessante, né? Você vai fazer alguma coisa e, poxa, não posso contar isso que eu vou fazer. Não é legal, né? As pessoas não vão gostar de ouvir, não vai pegar bem para mim. Então, não faça. Se você não pode contar, é um indicativo de que você não deve fazer, segundo aí o filósofo Immanuel Kant. Vamos então ali a mais um slide. Nessa aula continuaremos a trabalhar com o artigo de opinião A Decadência da Moralidade. Então aquele artigo que na aula passada nós lemos, continuaremos a trabalhar com ele. Então lá. Continuaremos a falar sobre alguns recursos geralmente usados no artigo de opinião. Então, se você quer aprender a produzir um artigo de opinião com qualidade, a aula passada e essa aula são muito úteis a você, certo? Então vamos lá. Além da pergunta retórica, né, aquela pergunta para a qual não é necessária uma resposta, sobre a qual falamos na aula passada, há outro recurso que é bastante utilizado por articulistas a fim de conferir mais fidedignidade à opinião manifestada no artigo. Qual que é esse recurso?
o argumento de autoridade. Então, na aula passada também já falei resumidamente sobre o argumento de autoridade, e hoje nessa aula, eu vou me aprofundar mais a respeito aí desse recurso, argumento de autoridade. Então vamos lá. Um argumento de autoridade é aquele no qual citamos um especialista, autoridade em determinado assunto para justificar uma conclusão. Esse pode ser um cientista, um filósofo, uma instituição de pesquisa, entre outros. Então, geralmente, para embasar aquilo que você está dizendo, você quer dar mais confiabilidade àquilo, quer fazer com que as pessoas, de fato, levem aquilo mais a sério, um recurso para se conseguir isso com mais facilidade é usar aí o argumento de autoridade, é citar um filósofo, é citar uma especialista, um especialista no assunto, é citar uma instituição, um órgão aí que trata do assunto também, que fala sobre o tema, certo? É um recurso importantíssimo. Leia comigo aqui. Observe o parágrafo ao lado, o qual foi retirado do texto 1. Nele, o autor emitiu uma opinião, que está em negrito, e na sequência usou um argumento de autoridade, que está em vermelho e sublinhado, para justificar, embasar seu pensamento. Então vamos acompanhar ali. Ó. Lá em negrito, a sociedade tem se mostrado cada vez mais desprendida de condutas morais que em anos atrás se fazia valer. Então ali a opinião está emitida, né? A opinião da autora, que está em negrito. Ela emitiu a opinião dela. Agora, perceba que tudo que está em vermelho ali e sublinhado é o argumento de autoridade. Note lá a introdução conformativa, introduzindo esse argumento. Segundo Lázaro Curvelo Chaves, bacharel, e licenciado em Ciências Sociais pela UFF, nas décadas de 50 a 70 não havia a modernidade de hoje, mas em contrapartida as pessoas viviam com mais segurança e com mais dignidade, já que os salários eram compatíveis com a realidade social, apesar de existir a pobreza, era em menor número em comparação aos dias atuais. Então, você percebeu ali todo o argumento de autoridade trazido pela autora do artigo para embasar a opinião dela, colocada ali na primeira parte, ali em negrito? Você percebeu como a opinião dela ficou mais forte, ficou mais confiável, por assim dizer? Não ficou uma opinião, uma simples opinião sem embasamento? É interessante, né? Percebeu a importância do artigo, do argumento de autoridade no artigo? É bastante comum, para introduzir um argumento de autoridade, a utilização de conectivos com valor conformativo, tais como conforme, segundo, de acordo com. Observe os exemplos. Então, ali os conectivos de valor conformativo que eu mencionei. Vamos ler ali, ó. Se houver a necessidade de mantermos nossas ações em segredo, esse é um indício de que não devemos praticá-las. Conforme diz o filósofo Kant, tudo o que não puder contar como fez, não o faça. Se há razões para não contar, há para não fazer. Percebeu ali, ó, que ali eu trouxe a minha opinião, né? Se houver a necessidade de mantermos nossas ações em segredo, esse é um indício de que não devemos praticá-las. E para justificar, para embasar a minha opinião, eu citei o Kant, né? Conforme diz o filósofo Kant, tudo que não puder contar como fez, não o faça. Se há razões para não contar, há para não fazer. Percebeu ali como a opinião ficou bem embasada? Acompanhe comigo aqui de novo. Em geral, estamos cientes em relação àquilo que é lícito praticar e o que não devemos fazer, salvo as exceções, a família, a escola e a igreja, para ficar em algumas instituições apenas, nos ensinam isso. Então aqui é a minha opinião, né? Estou colocando a minha opinião. Percebam que agora eu vou sustentá-la, eu vou embasá-la com um argumento de autoridade. De acordo com o filósofo Mário Sérgio Cortella, é necessário cuidarmos da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Então aquilo que eu disse antes, eu justifiquei, eu embasei com um argumento de autoridade. Eu introduzi ali com mais um conectivo, né, com mais uma expressão de valor conformativo.
De acordo com. Perceba que de acordo com tem o mesmo sentido que conforme, mesmo sentido que segundo, certo? Tem esse sentido de conformidade. Percebeu? Então são conectivos importantíssimos também para você usar aí no teu artigo de opinião, quando for introduzir uma citação, né, um argumento de autoridade. Certo? Vamos adiante então. Eu trouxe ali duas pessoas se cumprimentando. O que quero dizer com isso? Acompanha comigo lá. Artigos de opinião, assim como muitos outros gêneros textuais, possuem uma linguagem mais formal, pautada pelo uso correto das normas gramaticais. Nesse sentido, merecem destaque as concordâncias verbal e nominal. Observe a explicação do quadro a seguir. Então, de novo, esse assunto, né, concordância verbal e nominal, um assunto recorrente, e é um conteúdo, né, no qual muita gente derrapa, né, que não é um conteúdo muito simples, de fato. Né, há muitos detalhes aí que regem as concordâncias verbal e nominal. Mas, assim, é importante você ter um conhecimento, né, ainda que básico, desse assunto para poder escrever, né, cada vez melhor. Então, vamos lá. O quadro que eu trouxe para você aqui, ó, mais um fragmento do texto. Note que eu destaquei ali, eu fiz uma legenda aqui para você ver. Tudo que está em amarelo é sujeito, certo? Tudo que está em azul é nome, né, substantivo. Tudo que está naquele em verde é verbo. E o que está ali em vermelho é um modificador do substantivo, no caso, adjetivo. Tá? Só para você se basear aí. Então, veja. Sujeito está em amarelo, a decadência da moralidade, e está estampado ali o verbo, né, uma locução verbal, né, dois verbos formando uma locução. Note aqui, o que está estampada? A decadência da moralidade. Você percebeu que a locução verbal está no singular? Porque o sujeito, a decadência da moralidade, também está no singular? Percebeu? A decadência da moralidade está estampada. Então, singular, sujeito singular, verbo também singular, locução verbal no singular. Agora ali, ó, fraudes, né, que é o substantivo, está no plural, né, fraudes, mais de uma fraude. E políticas, que é o adjetivo, também no plural, concordando com esse nome, com esse substantivo. Percebeu? Fraudes, políticas. Então ali há a concordância nominal, entre nome, né? Nome e o seu modificador ali. Note lá, ó, leis, plural, defendem, né? Sujeito leis, verbo defendem, plural, leis plural, verbo plural. E assim por diante, ó. Pessoas preocupam, pessoas no plural, verbo no plural. Você percebeu essa lógica aí? Essa relação? Sujeito plural, verbo plural. Sujeito singular, verbo no singular. Propagandas, né, tá ali, ó, estimulam. Certo? Propagandas que estimulam ali, ó. O verbo estimular também no plural, porque propagandas está no plural. E assim por diante, ó. Sociedade, singular, deixe influenciar, singular, né, locução verbal de novo. O desvirtuamento dos valores morais, que é singular, né, o desvirtuamento, que é o desvirtuamento é o núcleo do sujeito ali. Ó, traz, né, singular, singular. Consequências, substantivo, consequências plural, graves, o adjetivo também no plural. Percebeu? E lá de novo, né, o desvirtuamento dos valores morais estimula. Então, singular, verbo estimula também no singular. E vida, singular, sexual, singular também. Vida, o nome, né, o substantivo, sexual, e o adjetivo também singular, o modificador do substantivo ali. Certo? Percebeu essa relação que se dá dentro do texto de concordância verbal e nominal? É preciso prestar atenção a esses detalhes. Então vamos adiante. Para relembrar, acompanha comigo lá. Concordância verbal é a relação harmônica entre sujeito e verbo. Ou seja, quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Foi o que vimos ali naquele recorte do texto.
Concordância nominal é a relação também harmônica, porém, entre os substantivos e os termos que o acompanham, ou seja, artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Percebeu? Ali naquele texto, naquele fragmento, ficou bem clara aí essa relação harmônica entre esses elementos, né? Entre sujeito e verbo e entre ali o nome, né, o substantivo e aqueles termos que o acompanham, né, o adjetivo, o pronome, o numeral. Lá no texto apareceram basicamente adjetivos, né, acompanhando ali o termo, né, o nome. Certo? Só para a gente relembrar esse conteúdo que já foi trabalhado. Bom, agora é com você. Então vamos à primeira questão. Suponha que o autor do artigo, em vez de se referir a apenas uma sociedade, se referisse a mais de uma. Como ficaria a reescrita do fragmento? A sociedade tem se mostrado cada vez mais desprendida de condutas morais que em anos atrás se fazia valer. Se ao invés de a sociedade aparecesse ali o sujeito as sociedades, é isso que eu quero que você faça. Quero que você reescreva aquele trecho ali, considerando o sujeito como as sociedades e não só a sociedade como está ali. Está no singular, eu quero que você reescreva no plural, considerando a concordância que deve haver, certo? Agora é com você, eu já volto. Vamos ver como é que ficou a resposta ali. As sociedades têm se mostrado cada vez mais desprendidas de condutas morais que em anos atrás se faziam valer. Você percebeu as alterações que aconteceram ali, ó? No verbo tem, eu já vou falar mais especificamente sobre esse verbo, por que apareceu o circunflexo ali. É a forma plural do verbo ter, né? No singular tem sem circunflexo, no plural o tem com circunflexo. E o verbo que se fazia valer virou faziam valer, ali também foi para o plural, certo? E também ali o nome, né? Desprendida ficou desprendidas, porque as sociedades desprendidas. Sociedades ficou no plural, então o nome ali, o adjetivo, também tem que realizar a concordância nominal, no caso, com o nome sociedades. Certo? Vamos adiante, então? Agora aqui, ó. Questão 2. Em relação ao trecho original, quais mudanças você realizou para reescrever o fragmento no plural? Então, pensando naquele exercício anterior ainda. A sociedade tem se mostrado cada vez mais desprendida de condutas morais que em anos atrás se fazia valer. Então, ali você reescreveu daquela forma, né?
As sociedades têm se mostrado cada vez mais desprendidas de condutas morais que em anos atrás se faziam valer. Então ali a pergunta de novo. Em relação ao trecho original, quais mudanças você realizou para reescrever o fragmento no plural? O que você teve que alterar, teve que mudar para fazer essa reescrita? É isso que eu quero que você responda para mim agora, observando todo aquele esqueminha que eu fiz ali, com as setinhas apontando para te auxiliar aí a responder essa questão. Eu já volto. Vamos à resposta. Então lá, os verbos têm e faziam tiveram de ser flexionados no plural a fim de concordar com o sujeito as sociedades. O adjetivo desprendida também foi para o plural, pois precisou concordar com o nome sociedades. Percebeu ali, ó, que quando estava a sociedade tem, né, sujeito no singular, o verbo tem ficou no singular, que é o trecho original ali. Quando você reescreveu e escreveu as sociedades, você automaticamente teve de mudar o verbo tem, passando para o plural. E o verbo tem no plural, como eu já disse, tem o circunflexo ali, o acento circunflexo. Notou? Tem e desprendida fazia, né? As sociedades... não, então o verbo tem e o verbo faziam também teve que mudar ali, né? Faziam, as sociedades faziam e desprendidas foi para o plural porque não é mais sociedade. Agora, quando você reescreveu, ficou sociedades. O substantivo ali ficou no plural. Então, o substantivo ficou no plural, o adjetivo referente a ele também tem que ficar no plural. Senão é erro de concordância. Se ficasse assim, ó, sociedades desprendida de condutas, é erro de concordância. É um desvio de concordância. Então, o adjetivo precisa concordar com o substantivo sociedades. Você percebeu ali essas relações entre os termos ali dentro daquele período todo? Você percebeu? Sujeito com o verbo, o nome, né, o substantivo com o seu referente ali, com o adjetivo no caso, naquele caso em especial. Notou? É isso aí. É disso basicamente que tratam as concordâncias verbal e nominal. Vamos à questão 3 agora. Se você prestou atenção ao que eu falei agora há pouco, você vai conseguir responder essa pergunta aqui sem grandes dificuldades. Penso eu. Questão 3.
Quais tipos de concordância você teve que realizar? Explique-as. Então ali eu trouxe de novo o trecho, aquele trecho que você já leu, já reescreveu. Quando você fez ali essa reescrita e deixou no plural, como ali está, né, as sociedades têm se mostrado cada vez mais desprendidas de condutas morais que em anos atrás se faziam valer. Quais concordâncias você teve que fazer e em que elas consistem? Né? Em que consiste uma concordância e em que consiste outra concordância? Eu quero que você me responda e eu já volto com a correção. Vamos ver ali a resposta. Foram realizadas as concordâncias verbal, quando os verbos têm e faziam tiveram de ser flexionados no plural para concordar com o sujeito as sociedades, e nominal, quando o adjetivo desprendida também teve de ir para o plural a fim de concordar com o substantivo sociedades. Tudo aquilo que eu já falei, certo? É um resumo daquilo que eu expliquei para você ali nessa resposta, né? Quais os tipos de concordância e em que elas consistem, né? Por que aconteceu esse tipo de concordância, certo? Então vamos adiante, vamos à próxima questão agora. Mas antes da questão 4, eu tenho ali uma informação relevante para você. Você observou que o verbo tem, na terceira pessoa do plural, recebeu acento circunflexo? Então ali, observe que eu trouxe uns exemplos aqui, singular e plural, os mesmos verbos, né, no singular e no plural. Então veja lá, o verbo detém, o policial detém os criminosos, singular só tem acento ali agudo, né? Agora no plural, o mesmo verbo, detém, os policiais detêm os criminosos. Você percebeu que no primeiro caso aqui o policial está no singular, o verbo detém ficou no singular ali, com acento agudo apenas. No plural, o sujeito agora é os policiais, sujeito no plural, o verbo também teve de ir para o plural. Você percebeu ali que o detém termina da mesma forma que o verbo tem no plural? Circunflexo também, com circunflexo, notou? E assim com todos os verbos aqui, ó.
o provém, o contém, o entretém, né? Então, ali, ó. Se eu uso esses verbos no plural, eles precisam estar com acento circunflexo também, certo? Ali, ó. Com acento circunflexo em cima do E, marcando o plural. São verbos aí similares ao verbo tem, né, que seguem a mesma lógica e concordância do verbo tem no plural. Percebeu? Notou a diferença aí entre singular e plural? Isso é importante, certo? Você saber. Então vamos para frente ali, ó. Isso também acontece com vem, que no plural escreve-se vem, né, com circunflexo. O mesmo ocorre com os verbos derivados de tem e de vem, tais como ali os verbos que eu acabei de ler para você naquela tabela ali. Percebeu? Essa situação, essa peculiaridade desses verbos? Muito bom. Então vamos adiante. Mais uma questão aqui de concordância, a semelhança da questão anterior. Suponha que o autor do artigo, em vez de se referir a apenas uma sociedade, se referisse a mais de uma. Como ficaria a reescrita do fragmento? Então eu trouxe aqui um fragmento. É necessário que a sociedade acorde para a real situação e revolucione o comportamento da nação, e isso com responsabilidade e consciência. Então já comecei aqui para você, ó. É necessário que as sociedades, você vai dar continuidade, né, a esse período aqui, realizando a concordância no plural, né, porque é mais de uma sociedade agora, certo? Eu já volto agora com você. Então vamos lá. Como é que ficou? Então é necessário que as sociedades acordem para a real situação e revolucionem o comportamento da nação, e isso com responsabilidade e consciência. Então a mudança ocorreu ali no verbo que era acorde, porque era a sociedade, agora como é a sociedade do sujeito, o verbo teve que ir para o plural também. Acordem. E o verbo revolucione, lá naquele trecho original, que concordava com sociedade, né? A sociedade revolucione, como agora é as sociedades, o verbo também teve de ir para o plural e ficou revolucionem. Notou ali a diferença? Percebeu? É isso. Agora aqui, ó, o texto 2, trouxe para você aqui uma tira do Armandinho. Vamos ler juntos aqui? Na tela comigo? A gente procura por boas notícias, mas não é fácil de encontrar. E se nós fizermos as boas notícias?
Então nós temos ali o pai do Armandinho interagindo com ele, falando que ele procura, né, que a sociedade em geral procura por boas notícias, e só que ele diz que não é fácil de encontrar, e aí o Armandinho dá uma sugestão, né, aponta uma solução para aquele problema. E se nós fizermos as boas notícias? Interessante nessa sugestão feita pelo Armandinho. Vamos pensar sobre isso. Então lá, questão 5. Pode-se afirmar que a finalidade do texto 2 é... Então, com que finalidade esse texto foi produzido? Para provocar o que no leitor? Que reação? É isso que eu quero que você responda para mim naquela questão 5. Eu já volto. Então vamos à resposta, né? Qual que é a finalidade desse texto? Provocar uma reflexão no leitor, fazer com que o leitor pense, com que ele reflita, né, sobre aquele tema tratado ali, certo? Vamos à próxima questão. Eu trouxe ali o fragmento. É necessário que a sociedade acorde para a real situação e revolucione o comportamento da nação, e isso com responsabilidade e consciência. Existem valores éticos que são fundamentais para que a sociedade viva em harmonia. Né? O fragmento daquele artigo de opinião que nós lemos. E ali ao lado, a tira do Armandinho. Você vai agora fazer a leitura dos dois textos ali, vai compará-los, certo? De acordo com o que pede o enunciado ali, ó. 6. Ao comparar os dois textos, é correto afirmar que, alternativa A, os assuntos deles são incompatíveis? Né? O que significa incompatível? Se tiver com dúvida, pega o dicionário e olha lá o que significa. B. No texto 2, há menção a um individualismo. Né? O texto 2 menciona individualismo. Sai de acordo com a B. A C. Ambos apontam uma solução para um problema. Ou D. No texto 1 é utilizada uma linguagem subjetiva. Agora é com você. Já volto.
Então vamos à resposta. Ambos apontam solução para um problema. Nós temos isso nos dois textos ali. No texto 1 tem a conclusão do texto, a solução que ela dá, ela pede ali, ela diz que é necessário que a sociedade acorde para a real situação e revolucione o comportamento da nação, e isso com responsabilidade e consciência, né? Existem valores éticos que são fundamentais para que a sociedade viva em harmonia, é a solução que ela aponta para aquele problema lá, da decadência da moralidade, lembra? E o Armandinho aponta como solução, e se nós fizermos as boas notícias, também ele aponta essa saída coletiva, né? Nós sermos aí a mudança que queremos ver no mundo, aí, para citar o Mahatma Gandhi. Você percebeu essa relação entre os dois textos? E agora a nossa última questão é com base nos mesmos textos, certo? Questão 7. Após relacionar os dois textos, qual paralelo você traçaria entre eles? O comentário que eu fiz na questão anterior vai auxiliar você agora a responder a essa questão. Agora é com você. Eu já volto. Então vamos ali à resposta da questão. Ambos os textos colocam a sociedade como responsável pela construção de um país melhor. A pergunta, e se nós fizermos as boas notícias, feita por Armandinho, dialoga com o caminho apontado pelo articulista, quando ele diz que é necessário a sociedade acordar para a real situação e revolucionar o comportamento da nação. Essa revolução por ele proposta tende a produzir as boas notícias almejadas por Armandinho, certo? Então aí está a forma como esses dois textos se relacionam. É claro que essa aqui é a minha sugestão de resposta, a tua não necessariamente precisa ficar tão extensa ou tão detalhada quanto a minha. É importante que você responda ao que está sendo solicitado ali, certo? Ok? Então, por hoje é isso. Chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima. Cuide-se. Tchau.